Bom, eu sou Eliana Hollenberg, nascida Eliana Bellini, né? Eliana Tadei Bellini, é origem bem italiana, mas depois eu me casei, fiquei Eliana Bellini Hollenberg, mas eu sou de origem de Jundiaí, no estado de São Paulo. E, bom, fiz meu curso lá em Jundiaí, meu curso normal, eu queria ser professora, depois percebi que a minha orientação era sociologia, então aos 17 anos eu saí, fui para a Faculdade de São Paulo para poder estudar, né? E lá em Jundiaí eu tinha já alguma iniciação com, na época eu era ligada à Igreja Católica, né? Hoje eu sou da Igreja Luterana, mas eu era da Igreja Católica e participei da JIC, né, que era a Juventude Independente Católica, que era o que tinha naquela época por lá, uma associação que nós tínhamos de juventude. Mas em São Paulo eu me envolvi bastante na faculdade com a JUC, que é a Juventude Universitária Católica, né? E participando de muitos eventos, de congressos, e, bom, fui de grêmio, participamos de todo o processo com a União Estadual dos Estudantes, e à época, inclusive, nós discutíamos muito a questão política e a ação católica, né? E foi a época da fundação da Ação Popular, né, AP, e a partir do documento do Padre Vaz. Então a gente se orientou, eu sobretudo me orientei mais para essa parte política, né, para a ação popular, e militando na faculdade. Nós tivemos uma época muito interessante, era uma grande luta universitária por 1/3 de representação estudantil, né? Então, a gente se envolveu bastante para ter representação no colegiado dos professores, né? As representações não só de classe, mas a representação na universidade. Tivemos muitas lutas, inclusive ocupando, era a PUC, São Paulo, né? A gente ocupou a faculdade e tinha os estudantes que eram contrários à ocupação, estudantes de direito, e nós que éramos de ciências sociais éramos mais pela ocupação, né? Então foi uma época muito movimentada, de grande militância. E, bom, eu tinha muita vontade, né, a partir dali, de participar de outros processos. A gente começou o TUCA, né, na época, o Teatro da Universidade Católica, participava da equipe de produção, então foi uma convivência muito boa com Chico Buarque, que ele começou com a gente ali naquela época, né, bastante mudo, ele só cantava. A gente não conseguia conversar muito, mas era muito interessante a convivência toda. E eu fiz um concurso pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais, quando eu estava terminando o curso, e era para seleção de pessoas de sociologia, ciências sociais, para trabalhar no Norte e Nordeste, assessorando as secretarias de educação, principalmente a parte de planejamento, que na época aqui tinha muita falta de profissionais, né? E com isso eu fui admitida, fiz a preparação e fui para Sergipe, né? Então foi aí que eu realmente tive uma militância maior, né, em Sergipe, não estudantil, mas uma militância também com uma população ali do Rio São Francisco, né, com o trabalho rural, também trabalho urbano, de bairro, padres franceses. E foi bastante interessante, mas o envolvimento foi grande e chegou no momento em que estava bastante difícil eu continuar na Secretaria de Educação, responsável pelo setor de planejamento. Na época, tinha todo um trabalho também com o Estado todo na questão de preparação de supervisões, e a gente
tentando colocar Paulo Freire, porque daí já era aquela época muito difícil de falar de Paulo Freire, mas a gente falava como um método analítico sintético, né? E conseguíamos dar uma orientação para o Estado todo, bem interessante. Mas foi ficando grande o cerco, né? Eu tinha conhecido, então, quem hoje é meu marido, e ele estava ainda terminando medicina, mas o irmão dele foi preso naquela greve de Ibiúna, né? Então ficou mais cercado ainda. Tivemos que partir para uma clandestinidade, eu tive que deixar a Secretaria de Educação e passar para a clandestinidade. E um pouco na Bahia, circulamos em alguns lugares, e daí fomos para São Paulo, né? Cheguei em São Paulo, bem próximo do assassinato de Marighella. Eu não esqueço, porque foi bem o momento da chegada lá. E um momento difícil, né? Bem difícil. Eu fui presa em 28 de fevereiro de 70. E, bom, aí minha militância aí foi realmente, né, chegou nesse ponto aí. Prisão, como vocês já sabem, não vou falar disso, né? As torturas, que 20 dias, fui presa com Anivaldo Padilha, ficamos sendo torturados, 20 dias no DOP, na Operação Bandeirantes. E só depois é que a gente foi transferido para o DOPS, né? Mas foi em função de uma pessoa que hoje falar o nome dela é uma coisa estranha. Ela, quando eu cheguei na Operação Bandeirantes, né, embaixo de socos, de tudo, me jogaram lá num quartinho, né? Hoje é difícil falar o nome, né, mas era um nome para mim, e é até hoje um nome muito querido. A pessoa que estava, né, nessa cela 4 de Operação Bandeirantes chamava-se Damares, né, pensando em Damares. Mas era uma pessoa que teve o marido assassinado na frente das crianças dela, e ela estava numa situação bastante difícil, muito dura. E convivemos ali, né, alguns dias, ela inclusive um pouco aliviada, porque eu era chamada para as torturas, não era mais ela, né? Mas conversamos muito, e sobretudo a questão das crianças. E naquele momento, a Operação Bandeirantes era conhecida como uma prisão ilegal, né? As pessoas que eram levadas para lá, eles podiam desaparecer com a pessoa e tal. E daí teve o dia que a gente percebeu que tinha algo estranho, né? Eu fui chamada 2 vezes, e sempre em função de alguma coisa na rua que eu tinha sido presa e tal. E eu ouvia comentários também lá de baixo e percebi que tinha alguma coisa com os japoneses, né? E tinha o Mário Japa, que estava preso na época, que eu vi ele vomitando sangue, numa situação já bem difícil. Falei para ela, falei, olha, Damares, eu acho que deve ser um sequestro, né? E eles vão tirar você, vão tirar Mário Japa, né? Ela achava que não, mas começou a ficar muito claro isso, né? De repente, chega lá na nossa cela um dos torturadores, senta ali, né, no colchão, e diz, se a situação mudasse, né, no Brasil, o que vocês iam fazer comigo? Aí já achamos estranho, né? Aí a gente falou, não, a gente ia querer que você fosse condenado, né? Em função de tudo que vocês fazem. Ele disse, mas vocês não iam me torturar? Eu falei, não somos a favor de tortura, pelo contrário, né? E a gente, conversando com ele, percebeu de que tinha alguma coisa. E era mesmo o sequestro do cônsul japonês, que ela foi, então, levada nesse sequestro, as crianças também foram para o México. E quando ela chegou no México, ela denunciou a minha prisão, né?
E daí denunciou internacionalmente. E o pessoal da Operação Bandeirantes se apavorou, né? Então foi rapidamente lá tentar ver onde é que eu tinha mancha, onde eu tinha alguma coisa, marcas, para tentar tirar, porque tinham que transferir. Aí transferiram, né, não só eu, o Anivaldo, e tinham 2 companheiros da Igreja Metodista que também foram presos, fomos levados para o DOPS, né?